Pronto. A gente vai terminar, voltando aqui, a gente vai terminar hoje na nossa aula a parte de licitações da Lei 14.133 e não vamos abordar contrato por agora nesse instante. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo na Lei de Licitações. Acho que agora são 6 blocos, não foi? Da licitações. Então, se a gente for abordar contrato, a gente vai perder muito tempo e tem outras coisas para a gente abordar. Então, vamos ficar, por enquanto, licitações. E antes, no futuro, eu abordo a parte de contratos. Fechou? Também tem algumas provas que eu quero corrigir e, principalmente, que tem algumas provas já saindo. Então, para a gente não ficar preso só num tema. Bom, na última aula, a gente parou nos procedimentos auxiliares da lei, da parte de licitações. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E a gente vai continuar os procedimentos auxiliares. Cadê a tela aqui? Deixa eu me marcar também. Pronto. Agora fechou. Os procedimentos auxiliares, eles estão previstos no artigo 78 da lei, que ela diz assim: são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei, credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Credenciamento, ele é uma espécie de inexigibilidade. E ele se presta a contratações quando não há possibilidade de competição. Lembram, né? A diferença da inexigibilidade, licitação dispensável e licitação dispensada. Inexigibilidade, não há possibilidade de competição. A competição não é viável. Dispensável é o quê? Ninguém lembra, né? Licitação dispensável, dispensada. Eu não vou responder. Bora. Não lembraram da aula passada? Inexigibilidade, não tem possibilidade de competição. Pequeno valor, ó. A lei 8666, ela diferenciava as modalidades de licitação pelo valor. 14.133, ela não faz isso. Então, mesmo assim, não é essa a resposta. Porque não é sobre pequeno valor, não é a quantidade de valor. Na licitação dispensável, a legislação ela permite a celebração de contratos sem a realização do procedimento, mas é discricionário. Vai depender do administrador se vai realizar ou não realizar a licitação. Na dispensada, a lei que prevê a não existência de licitação. Tem possibilidade de competição, mas o legislador entendeu assim: não vamos fazer a licitação. E aí no credenciamento, é um procedimento administrativo de chamamento público em que a administração ela vai convocar interessados em prestar serviços ou fornecer bens. Desde que preenchidos os requisitos necessários, eles vão se credenciar no órgão ou entidade para executar o objeto quando convocado. O que se faz isso? Vou fazer uma licitação, vou chamar as pessoas, vou falar assim: galera, credencia aí. Na hora que eu tiver um objeto certinho de licitação, eu vou lá e vou escolher de acordo com o credenciamento. E a pré-qualificação? A pré-qualificação, ela seria uma seleção prévia que vai convocar por meio de edital para analisar as condições de habilitação. Ou seja, você simplesmente vai adiantar a habilitação daquelas pessoas que estão interessadas em contratar com o poder público, não havendo um procedimento licitatório em curso. Você vai chegar lá, vai apresentar os documentos necessários para habilitação e vai fazer sua pré-qualificação para possíveis licitações posteriores. Pegaram aí? Estou sentindo vocês muito animados. Está acontecendo alguma coisa. Estou com sono, café, segunda-feira, estava bebendo ontem. Aí a pré-qualificação ela está no artigo 80. Procedimento técnico administrativo selecionar previamente os licitantes que reúnam as condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de preços de obras ou de serviços objetivamente definidos, ou para bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecida pela administração. Alguém fez alguma pergunta aqui que eu não peguei, peraí. Similar ao registro de preços, mais ou menos. O registro de preços, você está fazendo um pré-cadastro de valores que a administração vai pensar e vai analisar.
Você já deixa lá. A gente tem registro de preços na 14136. Só que você não vai... A pré-qualificação não é isso. Você simplesmente vai se habilitar antes de ter procedimento licitatório. Porque aí a administração ela já tem um cadastro e agiliza uma posterior licitação. Só permitir. E aí nós temos o outro, que é o procedimento de manifestação de interesse. O que acontece? É publicado um edital de chamamento público e a administração ela vai solicitar à iniciativa privada a realização de estudos, sendo que esses estudos vão ser investigações, levantamentos e projetos para soluções que contribuam com questões de relevância pública. E aí, esses atos, essa investigação, essa análise toda, ela pode ser utilizada posteriormente no procedimento licitatório. E as informações vão ficar à disposição dos interessados. E aí, o vencedor da licitação, ele vai ter o dever de ressarcir os custos das pesquisas e tudo mais daqueles que fizeram. Não vai ficar para a administração nenhum custo. E a lei prevê que pode ser possível que o procedimento dessa manifestação de interesse fique restrito às startups. Para quê? Para fomentar o desenvolvimento de pequenas empresas nacionais, natureza emergente com grande potencial. E aí nós temos agora o registro de preços, para quem perguntou. No registro de preços, ele é um procedimento auxiliar para licitação e para contratações. Ele é simplesmente feito para registrar preços. E aí é a mesma coisa do credenciamento. Você vai fazer o registro de preços, só que credenciamento você registra pessoas. Isso você vai registrar preços para que tenha uma comparação posterior no procedimento licitatório, numa posterior licitação. E no registro de preços, a gente tem uma coisa que pode acontecer, que é chamada licitação carona, que é do parágrafo 2º do artigo 62, ou 86, que ele diz assim: se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observando os seguintes requisitos: apresentação de justificativa de vantagem da adesão, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados no mercado e prévias consultas e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora do fornecedor. Então, essa licitação carona seria assim: uma pessoa, uma empresa, ou um ente, na verdade, um ente, desculpa, não é uma empresa, um ente, uma entidade da administração, tudo, ele não participou do registro de preços, mas ele queria contratar com o licitante vencedor. E aí o que ele faz? Ele aproveita o registro de outro ente. Aí tem a figura da licitação carona. E a gente tem o registro cadastral, que é um arquivo de documentos que vai ficar disponível para a administração pública, e sempre que houver um procedimento licitatório, esse licitante ele pode apresentar comprovante de cadastro, ao invés de anexar todos os documentos para regularidade financeira, jurídica e tudo mais. E no registro cadastral, ele tem um prazo de 1 ano. Os documentos lá, o cadastro todo, vai ficar e vai ter validade de 1 ano. E por último, para terminar licitação, a gente tem a possibilidade de licitação internacional. O que acontece? Empresas estrangeiras com funcionamento no Brasil, empresas estrangeiras sediadas ou empresas sediadas no estrangeiro, em caráter excepcional, a depender do atendimento de certos requisitos, vão poder participar de procedimento licitatório. E chama-se isso de licitação internacional. É uma licitação processada em território nacional, no qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Então, pode permitir, sim, a participação de empresas estrangeiras, ainda que não possuam sede no país. Em regra, não vão ser impostas condições diferenciadas e nem podem ser impostas condições que impossibilitem o acesso do licitante estrangeiro. Por quê? A gente não pode fazer distinção entre empresas brasileiras e estrangeiras. Todo mundo tem que estar sujeito à mesma condição. Só que é possível, no edital, a preferência para bens produzidos no Brasil e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Para quê? Para garantir o desenvolvimento sustentável. Da mesma forma que também pode haver tratamento diferenciado para a pequena empresa, para a microempresa e empresa de pequeno porte.
como está previsto no artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal, e também na Lei Complementar 123 de 2006. Aí pode ter algumas vantagens para as microempresas e empresas de pequeno porte. E só para terminar, um conceito para vocês, que é a licitação de grande vulto. Toda licitação cujo valor, seja do serviço ou da obra ou do objeto, seja superior a 200 milhões de reais, são consideradas de grande vulto. Então, fiquem ligados para esse termo, esse conceito, licitação de grande vulto. É toda aquela que vai ter um valor do serviço ou do objeto do contrato superior a 200 milhões de reais. Pegaram? Acabamos. Licitação da Lei 14.133. Finalmente. Cansativo? Foram 6 blocos, é muita informação, é muita coisa nova. Eu analisei a parte de contratos também. É muita coisa. Então, a gente vai dar um tempo agora da parte de licitação, a gente vai voltar um programa como a gente já fazia, das nossas aulas, para dar uma respirada, para dar uma oxigenada, e depois a gente volta mais para correção de provas, fazendo algumas revisões pontuais, até porque dos concursos do pessoal que vai fazer, tanto Polícia Civil de São Paulo, Defensoria de Minas e do Paraná. Do Paraná eu esqueci qual é o concurso, mas também tem um do Paraná. Então a gente vai aproveitar esse gancho para pegar uma revisão para vocês de alguns temas específicos, beleza? 1ª a 2ª de outubro vai rolar, acreditem. Nessa outubro a gente vai fazer um pouquinho mais certo o cronograma. Então 1ª a 2ª de outubro a gente volta aqui. Beijo para todos e até nossa próxima. Qualquer dúvida, manda para mim. E leiam a porra da lei nova, porque tem muita coisa, muita pegadinha ali que vão utilizar na prova contra vocês, principalmente de comparativo. Eu vou ver se eu consigo adiantar, não prometo, porque tá um cronograma de aula pesado, mas eu vou ver se eu consigo adiantar para compilar esse material e ficar disponível para vocês, tá bom? Beijo!